A questão que eu quero responder é a seguinte: Jesus teve medo? Será que em algum momento da sua vida aqui na Terra, dos seus 33 anos aqui na Terra, será que em algum momento Jesus sentiu medo? A minha resposta é sim, claro, com certeza, ele sentiu medo em algum momento. Por quê? Vamos lá. Jesus, enquanto viveu aqui na Terra, ele era 100% homem. Ele era 100% divino e 100% homem. As pessoas vão dizer, não tem como ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. Mas quando nós falamos de Jesus, nós podemos dizer que sim, que realmente Jesus, enquanto viveu aqui na Terra, ele tinha 100% a humanidade aflorada. Ele era homem e também, ao mesmo tempo, 100% divino. A Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4 e o versículo de número 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós podemos entender que Jesus, sim, ele foi humano. A única diferença, aqui aos Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, a única diferença está aqui, sem pecado. Jesus não pecou. Nós temos ainda na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, no lado, o versículo de número 7 diz assim: o qual, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto ele era homem, humano, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Percebe que o texto vai dizer que Jesus, ele temia, ele tinha medo. E aqui o texto aos Hebreus vai mostrar claramente que foi instantes antes da sua morte. Acerca disso, nós podemos, na verdade, nós devemos relacionar esse texto de aos Hebreus, capítulo 5, com o texto de Lucas, capítulo de número 22, do versículo 39 ao 46, que vai dizer que Jesus estava no Getsêmani orando com uma tristeza, uma angústia muito profunda, e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Percebe que o texto de Lucas ele não economiza, ele vai de fato mostrar uma tristeza, uma angústia muito profunda que Jesus sentia. Lá em Marcos, no capítulo de número 14, do versículo 32 ao 42, nós temos o mesmo relato. Porém, Marcos faz uma ressalva no versículo de número 33. O que Marcos vai relatar no versículo 33 desse capítulo 14 é que Jesus, ele sentiu pavor nesse momento. Exatamente isso. Ele sentiu medo. Percebe o que diz o versículo 33? E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Algumas pessoas questionam, dizendo, mas Jesus tinha medo de morrer? Será que por acaso Jesus temia a morte? Não. A resposta é não. Vamos compreender o que o texto quer nos dizer. Bom, nós sabemos que Jesus ele tinha total consciência da sua morte e que seria uma morte de cruz. Porém, no Getsêmani, Jesus sentiu uma tristeza, uma angústia tão grande que ele chegou ao ponto de dizer: Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice sem que eu beba. Do que Jesus estava tratando? Nós sabemos que está escrito lá em Isaías, no capítulo de número 53, o versículo de número 4, que Jesus levou sobre si o castigo, todo o castigo decorrente ao pecado. E o castigo decorrente ao pecado na humanidade não é apenas a morte, mas o castigo é o afastamento da presença de Deus. Percebe que em Isaías, capítulo 59, versículo de número 2, vai dizer que o pecado cria esse afastamento do homem de Deus. Então Jesus sabia que ele carregaria em si, na sua morte,
todo o peso do pecado. E é por isso que lá na cruz ele vai dizer aquelas palavras emblemáticas: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele vai dizer isso? Porque Jesus sabia que ele sentiria esse distanciamento de Deus, esse afastamento de Deus por causa do castigo do pecado que ele carregaria em si. Era uma angústia tão grande, era uma tristeza tão profunda, que Jesus chegou a pensar que ele morreria no Getsêmani. Então ele ora, e aos Hebreus vai dizer que ele ora e ele foi ouvido na sua oração. O texto aos Hebreus não está dizendo que Deus livrou Jesus de experimentar a morte. O que o texto vai nos ensinar é que ele ouviu Jesus, não permitindo que ele morresse ali, sem cumprir a sua missão na cruz do Calvário. Então percebe que, de fato, Jesus sentiu medo. Alguém pode dizer que foi receio, foi insegurança, mas no meu ponto de vista, sim, Jesus sentiu medo. Ele não tinha desconfiança de Deus. Ele não tinha receio de morrer. O que ele sente é um medo de se sentir longe da presença do Pai. E é por isso que ele vai orar e vai pedir: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, no meu ponto de vista, Jesus foi 100% homem. E sendo assim, ele teve fome, teve frio, teve sede, se alegrou, se entristeceu em muitos momentos e também sentiu medo, como um homem comum. Talvez quando criança, ele tinha os mesmos medos que uma criança comum da idade dele também teria. Talvez Jesus, percebendo que a morte se aproximava, aquela tensão das horas que antecediam a sua morte e crucificação, ele sentiu temor. Mas o grande ponto aqui que nós precisamos ressaltar é que ele não recuou por causa do medo. Em nenhum momento Jesus foi dominado pelo medo. Em nenhum momento o medo tirou Jesus do seu caminho, da sua missão e da sua convicção. Podemos falar o mesmo dos apóstolos. O medo não impediu que eles também cumprissem a missão que eles tinham. Eles não temiam morrer. Então Jesus, ele teve medo como um homem comum, porque isso faz parte do organismo humano, da estrutura humana, da essência humana, mas Jesus permaneceu firme, venceu o medo, superou as inseguranças, o medo, e chegou lá e venceu a morte na cruz. Então que nós possamos entender que o fato de Jesus sentir medo ou não, isso não muda nada no seu plano e no seu projeto, que foi salvar a humanidade. E isso ele cumpriu com excelência.